todos. Sejam todos bem-vindos ao segundo simpósio de Saúde e Espiritualidade da Universidade do Estado do Amazonas. O evento é organizado pela Liga de Saúde e Espiritualidade do Amazonas, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas, a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Eventos, o PADEV, bem como a comissão organizadora do evento. Nesta noite, teremos também o lançamento do livro Ciências da Vida Após a Morte, dos autores Alexander Moreira Almeida, Mariana Costa e Humberto Schubert Coelho. Encontra-se presente conosco o autor Alexander Moreira Almeida. A apresentação da nossa noite. A espiritualidade é definida como a busca individual pelo sentido da vida e sua relação com o divino ou transcendente, suscitando questões existenciais que vão além do materialismo. Nas últimas décadas, as pesquisas a respeito da associação entre espiritualidade e saúde cresceram substancialmente, sendo a espiritualidade considerada como um dos aspectos mais significativos da subjetividade humana a influenciar de forma positiva a saúde, fazendo parte da complexa teia de determinantes biopsicossociais do processo de adoecimento. Portanto, entender o papel dessa dimensão na assistência integral em saúde torna-se essencial, a fim de propiciar um cuidado humanizado, culturalmente competente e centrado no indivíduo. Desta forma, o presente evento tem como objetivo fomentar a discussão no âmbito da formação e da assistência em saúde sobre as principais e mais atuais evidências científicas a respeito de espiritualidade, saúde e mente. Uma salva de palmas, por favor. Convidamos para compor a mesa de honra desta noite a coordenadora do curso de enfermagem, professora mestra Alessandra Cristina da Silva, neste ato, representando o diretor da Escola Superior de Ciências da Saúde, professor doutor Antônio Eduardo Martinez Palhares. Convidamos o coordenador docente da Liga de Saúde e Espiritualidade do Amazonas, professor doutor Arteiro Queiroz Menezes. Convidamos a subcoordenadora docente da Liga de Saúde e Espiritualidade do Amazonas, professora doutora Rita de Cássia Assunção Monteiro. A diretora discente da Liga de Saúde e Espiritualidade do Amazonas, acadêmica de enfermagem, Zuline Franco Nascimento. O professor doutor Alexander Moreira Almeida, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Ouvi a brilhar nas margens plácidas de um povo heróico bravo vento norte, e o sol da liberdade raios fúlgidos brilha a unção da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguirmos conquistar com braço forte, eis que eu sei a liberdade
desafiam ao supém da própria morte. Ó pátria amada e orvalhada, salve, salve, Brasil, no sol intenso, raio vivo, amor e de esperança prevalece. Sim, tão famosos é um sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, as elas forte quadro e do colosso, e o seu futuro estrela essa grandeza adorada. Entre outras minas do Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente nesse esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, meus risonhos lindos conquistem as flores, nossos nortes têm mais vida, nossa vida nunca seria mais amores. Oh, pátria amada e combatata, salve, Brasil de amor eterno sem sozinho, oh, na garota sempre desesperado, que diga o grande louro desta fábula, mas no futuro e glória do passado. Mas sempre a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, que quem me vende agora a própria morte. Que tantas vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Podem se sentar. Gostaríamos de saudar e agradecer a todos que se fazem presente nesta noite. Fazemos o registro de presença da coordenadora de Educação Física, professora doutora Andressa Contreira, e da vice-coordenadora do curso de Enfermagem, professora doutora Gisele Rocha. Agora, para fazer as considerações a respeito do nosso evento, convidamos o professor doutor Alexander Moreira. Alô. Agora foi. Bom, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Cheguei direto do aeroporto aqui para estar com vocês. É uma alegria estar aqui em Manaus, depois de uns 25 anos que eu tive aqui da última vez. Então, é uma honra estar aqui. Espero que tenhamos uma noite bastante produtiva de trocas e de aprendizado. Muito obrigado. Obrigada. Convidamos a discente da Liga de Saúde e de Espiritualidade, a acadêmica Zulene Franco. Olá, novamente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao segundo Simpósio de Saúde e Espiritualidade da Universidade do Estado do Amazonas. Sintam-se abraçados e que hoje seja um momento incrível de bastante aprendizado e conhecimento. Bom evento a todos. Muito obrigado. E para também fazer as suas considerações, convidamos a professora doutora Rita Monteiro. Boa noite. É com muita alegria, que damos abertura a esse evento, o nosso segundo simpósio de saúde e espiritualidades da UEA. E hoje recebemos, a ilustre presença do professor Alexander Moreira Almeida aqui conosco, para tratar de questões importantíssimas relacionadas à espiritualidade, à mente e à saúde mental. Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, agradecer também a comissão organizadora, esses alunos maravilhosos que estiveram conosco todos esses meses, todo esse pré-evento,
e hoje mostraram, né, a sua força, a sua organização, o trabalho em equipe. Então, parabéns a todos da Liga de Saúde e Espiritualidade, do projeto de extensão Integramente, que também é nosso parceiro aqui com a sala imersiva, e a todos os outros que também fazem parte desta comissão. Gostaríamos de agradecer também à Universidade do Estado do Amazonas, e especialmente à Pró-Reitoria de Extensão, porque o nosso projeto, por meio do incentivo do edital do PADEV, o Programa de Desenvolvimento de Eventos, possibilitou nós estarmos aqui hoje, trazendo, né, um convidado tão ilustre, de tão longe, acabou de chegar de viagem, uma viagem com uma logística complexa, mas que desde o momento que foi feito o convite, ele se disponibilizou a estar aqui conosco. E devido ao apoio do PADEV, nós conseguimos fazer um evento dessa monta. Então, agradecimento à Pró-Reitoria de Extensão e ao programa do PADEV. E também aproveito para agradecer os nossos parceiros, patrocinadores que nos trazem sempre uns brindes, e a Way.com está sempre conosco. Então, sem mais delongas, um bom evento a todos e boa noite. Obrigada, professora. E para fazer as suas considerações, convidamos o professor doutor Arteiro Menezes. Boa noite. Saúdo a professora Alessandra Cristina, nesse ato representando o diretor da Escola Superior de Saúde, professor Antônio Palhares, que lamenta não poder estar aqui hoje, pois está em uma outra atividade de colação de grau. Em nome dela, saúdo todos os membros da mesa. Como a professora Rita já falou, esse evento é uma promoção da Liga de Saúde e Espiritualidade da Universidade do Estado do Amazonas, composta por jovens estudantes da área da saúde, que vestem a camisa dessa temática da espiritualidade, da importância dessa temática de trazer a questão da humanidade, a questão de um comportamento profissional mais humano, mais empático, né? Mais focado no outro. E agradecer ao projeto Integramente, que apoia, né, esse projeto, agradecer à PROEX, como a professora Rita já mencionou, e à Universidade do Estado do Amazonas, dar boas-vindas a todos. Como nós vimos no primeiro evento, no primeiro simpósio, esse segundo simpósio também é bem evidente a presença da comunidade dentro da universidade. A Pró-Reitoria de Extensão a universidade conseguindo fazer o seu papel de trazer a comunidade para dentro da universidade. Então, nós agradecemos a presença de todos, e a Universidade do Estado do Amazonas dá essas boas-vindas e um bom evento a todos. Muito obrigada, professor. Convidamos a professora mestra Alessandra Cristina para fazer as suas considerações. Olá, boa noite a todos. É uma imensa satisfação estar aqui representando o diretor da casa, o professor Antônio Palhares, como bem colocou o professor Arteiro. Estou muito feliz por estar aqui representando essa casa dentro dos 4 cursos, né, de odonto, medicina, enfermagem e educação física, se fazem presentes aqui. E um ponto importante que eu quero colocar e mencionar na noite de hoje é dizer que eu, né, sou privilegiada pela segunda vez estar aqui presenciando e vendo esse movimento tão bonito que essa casa faz com a coordenação da professora Rita e professor Arteiro. Um outro ponto importante dentro dessa ótica é a gente também resgatar o olhar de sermos mais coerentes no sentido das práticas integrativas. E dentro dessa perspectiva, dessas práticas, trazer a reflexão para o não negacionismo científico. A gente tem muitas práticas que estão baseadas na ciência, nas evidências, e esse movimento de transcender o dito popular, as ancestralidades, o olhar que muitos ancestrais já diziam, e a gente hoje consegue detectar através dos vários estudos em várias revistas de impacto social, de impacto científico, esses saberes populares estão cada vez mais ganhando e sendo publicizados.
E um ponto importante que eu trago essa noite, né? E é claro, com o nosso querido palestrante, professor Alexander Almeida, perdão, que vem trazendo essa perspectiva para dentro das universidades, né? Como pesquisa, como publicação, assim como o professor Arteiro, trazendo todas as evidências científicas e trazendo pontos importantes que precisam ser publicizados e visionados dentro da comunidade científica e, evidentemente, a todos vocês como a comunidade acadêmica, científica, pública e todos, né, nesse sentido de entendermos que existe caminho e esse caminho precisa ser publicizado dentro da ciência. Bom, ficamos felizes com todos vocês aqui presentes, né? Todo o envolvimento dos alunos que estão a todo momento, desde o primeiro simpósio do ano passado, envolvidos diretamente, diuturnamente para a organização desse evento, a sala imersiva, o carinho, o cuidado com todos os brindes e todo o apoio que essa casa nos traz. É claro que é fato que a gente precisa também agradecer toda a organização desse evento, desde o nosso querido magnífico reitor e suas pró-reitorias, em nome do PADEV, que nos alicerça para a execução e, evidentemente, a operacionalidade desse processo, desse evento. Desejo a todos vocês um excelente evento, que esse seja um fruto germinativo e que vocês aflorem esse fruto germinativo de hoje em todos os campos que vocês forem. Muitíssimo obrigada e boa noite a todos e desejo tanto à comunidade docente e ao público que aqui está, da nossa comunidade, um excelente evento. Obrigada. Agradecemos a palavra do nosso dispositivo e, neste momento, convidamos os componentes do dispositivo a dirigir-se à frente da mesa para a foto oficial e, logo em seguida, tomem seus assentos para darmos continuidade à programação. Pode ser, professora, que bom. Convidamos o professor Alexander a permanecer aqui conosco para fazermos o lançamento do livro Ciência da Vida Após a Morte, da editora Springer, e para que ministre a palestra com o tema Espiritualidade em Saúde Mental e Mente Além do Cérebro. O professor é coordenador da Seção de Espiritualidade, Associação Psiquiátrica da América Latina, fundador e coordenador da Omissão de Estudos e Pesquisas em Espiritualidade e Saúde Mental da Associação Brasileira de Psiquiatria. É médico pela Universidade de Juiz de Fora, com especialização em terapia cognitiva comportamental, residencial e doutorando em psiquiatria pela Universidade do Estado de São Paulo e pós-doutorado pela Duke University, nos Estados Unidos. É autor de mais de 190 artigos científicos e capítulos, que receberam mais de 8.100 citações. Atualmente, é professor titular de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, fundador e diretor do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. Professor, a palavra é sua. Bom, pessoal, então, boa noite novamente. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Então, nós vamos falar hoje sobre espiritualidade e saúde como um todo, né? O que tem de evidências do impacto da espiritualidade sobre a saúde e como que a gente pode incluir isso na nossa prática clínica, né? E depois, ao final, vamos ter um momento também de autógrafos do nosso livro, que a gente lançou recentemente, chamado Ciência da Vida Após a Morte. Vou falar um pouquinho mais para frente, que é um tema, muitas vezes se considera, não seria da alçada da ciência, né? Será que existem evidências de que a mente, a consciência, a alma sobrevive quando o corpo morre? O que os estudos científicos de experiência de quase-morte, experiência fora do corpo, experiência de final de vida e várias outras, do que eles dizem a esse respeito, né? Esse livro inicialmente foi publicado pela editora Springer, né, a editora científica internacional, publicado em inglês, e agora foi traduzido para o português, espanhol e alemão. E a gente vai ter, então, a oportunidade de conversar um pouco sobre ele ao final, e também, ao final da conferência, a gente vai ter ele para quem quiser adquirir, também para conversar e ter autógrafos também. Beleza? Então, vamos lá. Espiritualidade e saúde. Pode passar?
Então, a primeira pergunta é o que significa espiritualidade, o que significa religião? Existe toda uma polêmica, existe uma grande discussão acadêmica sobre isso, mas nós estamos na linha de autores que defendemos a ideia o seguinte: o que tem em comum todas as tradições espirituais estabelecidas da humanidade? O que elas têm em comum? Se eu pegar o islamismo, hinduísmo, budismo, cristianismo, Yanomamis aqui no Brasil, judaísmo, o que eles têm em comum? Nós chamar que é uma tradição espiritual. O que une todas essas tradições é a relação ou o contato com uma dimensão transcendente da realidade. O que é transcendente? Transcende, que vai além deste mundo material que nós estamos. Essa dimensão transcendente vai se manifestar de modo geral através da ideia de Deus, deuses, espíritos, ancestrais. Essas ideias de que existe alguma realidade que vai além deste mundo que nós estamos. E essa realidade não só existe, como ela é considerada sagrada. E a realidade última, é a coisa mais importante no final das contas. Então, essa noção de um transcendente sagrado é o que torna a espiritualidade. E a espiritualidade, ela muitas vezes vai se manifestar em um grupo de pessoas que compartilham crenças e práticas. Este grupo que compartilha crenças e práticas ligadas ao transcendente sagrado é a religião. Existe a espiritualidade fora da religião, mas para a imensa maioria da humanidade, a espiritualidade acontece dentro de uma religião. No entanto, há muitas visões sobre o que seria, então, essa espiritualidade e essa religião. Há várias narrativas, há vários modos de se entender isso. E eu vou colocar dois extremos, duas visões que muitas vezes se antagonizam. Uma delas é de que a espiritualidade seria uma ilusão. O Freud tem um livro clássico famoso chamado O Futuro de uma Ilusão, que seria o futuro da religião. E é porque a ideia que se defende muitas vezes é o seguinte: não existe essa dimensão transcendente, tudo o que existe é a matéria, nós somos apenas esse corpo, não existe nada além disso. E como a religião fala de que existe algo transcendente, seria algo que não existe. Então seria uma fantasia. A pessoa cria essas ideias para se consolar, etc. e tal, ou então um mecanismo de dominação, não existe, seria uma ilusão. Ou uma outra perspectiva seria que a religião e a espiritualidade seria uma percepção de uma outra realidade que realmente exista. Ou seja, que as experiências espirituais que estão na origem de todas as tradições religiosas e espirituais não seriam meras ilusões, alucinações. Seriam percepções, lampejos de uma realidade mais profunda. Então essa é uma sobre a origem. E sobre o impacto? Por muito tempo, durante o século XX, predominou também uma visão de que a religiosidade e a espiritualidade era coisa de pessoas imaturas psicologicamente e fontes de neurose. A ideia básica era o seguinte: não existe essa dimensão transcendente. E a gente tem que aceitar isso, ter coragem de aceitar isso. Tem gente que não tem peito para encarar isso e vai criar uns subterfúgios, os mecanismos de escape da realidade ao criar uma dimensão espiritual. E essa ideia espiritual geraria culpa, geraria repressão, fugiria da realidade, gerando neuroses. Era muito considerada a ideia que a religião seria uma grande causa de neurose. Existe, por outro lado, outros dizendo o oposto, que a religiosidade tem um impacto positivo sobre a saúde, ajuda as pessoas a lidar de forma mais saudável, mais adequada com a vida. E sobre o futuro da religião e da espiritualidade? Muitos diziam e previram, no final do século XIX, como, por exemplo, o Marx, o Freud, Augusto Comte, por exemplo, previram que ao longo do século XX desapareceria a religiosidade, a espiritualidade, que triunfaria a razão, e a razão, na visão deles, seria uma visão materialista, fisicalista da realidade. Então isso estaria desaparecendo, e muitos dizem que ainda hoje está desaparecendo. Outros dizem que ela está com estabilidade e mudanças, outros está crescendo. Então essas são algumas visões globais, e a gente vai discutir um pouquinho mais para frente alguns desses pontos. E dentro dessas narrativas sobre
espiritualidade, religião e fé, religião e ciência, fé e razão, muitas vezes a gente aprende uma ideia que é chamado hoje em dia o mito do eterno conflito. Às vezes a gente aprende na escola ou nas faculdades, sempre houve um conflito entre religião e ciência. É igual água e óleo, não se misturam, porque a religião está sempre suprimindo a ciência. Até hoje, muitas vezes, predomina esse discurso. Na realidade, hoje em dia, não se aceita mais isso, do ponto de vista histórico. Aqui é um exemplo. Esse professor Ronald Numbers, um dos principais historiadores da ciência do mundo, infelizmente nos deixou ano passado. Ele publicou um livro muito famoso pela Universidade de Harvard, chamado Galileu na Prisão e Outros Mitos em Ciência e Religião. E ele tem um vídeo na TV Nupes, que é o canal no YouTube do nosso grupo de pesquisa, chamado TV Nupes. Tem muitos vídeos lá para quem quiser conhecer mais. E ele vai mostrando um resumo do que existe de pesquisa na área, e não se acredita mais essa ideia de que a ciência e a religião sempre tiveram em conflito. Só para a gente ter uma ideia, como a coisa é complicada, como se apresenta uma visão distorcida da realidade, a gente aprende, por exemplo, que a racionalidade ocidental que surgiu na Grécia Antiga, com a filosofia, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, se diz, houve a transição do mitos por logos, se abandonou a explicação religiosa, espiritual, e se buscou uma explicação puramente material. Isso é o que é colocado muitas vezes. Não só é colocado antigamente, mas hoje em dia. Eu li recentemente um livro do Luc Ferry, que é um filósofo francês dos mais importantes da atualidade, foi ministro da Educação recentemente na França, e ele fala nesse livro exatamente isso. Só que é completamente falso, porque os fundadores da filosofia moderna, ou da nossa filosofia, né, da filosofia ocidental, todos eles não eram materialistas. Pelo contrário, aceitavam a ideia de nós tínhamos uma alma imortal. Pitágoras, Aristóteles, Platão, todos eles diziam abertamente sobre isso. Mas é passado para a gente a ideia que a racionalidade ocidental surge em oposição a uma visão espiritual. Depois nos ensinam que a revolução científica, Galileu foi perseguido pela igreja, e foi mesmo, mas dizendo que Galileu seria anti-religião, que a revolução científica surgiu em oposição a uma visão religiosa do mundo. Completamente falso. Os fundadores da ciência moderna, Francis Bacon, Kepler, Newton, Robert Boyle, todos eles eram profundamente religiosos, espiritualizados. E, pelo contrário, eles viam a prática científica como uma missão religiosa divina, porque, ao estudar a criação, eu estou entendendo e louvando o Criador. Pode ver como é que a história é um pouco mais complexa do que eles colocam. Na realidade, a tese hoje em dia que predomina é a tese da complexidade, a tese do ponto de vista acadêmico, que há relações de conflito, como, por exemplo, a igreja realmente perseguiu o Galileu, mas em outras situações, muitas outras, a igreja fomentou a ciência. Então a coisa é muito mais complexa do que a narrativa simples que muitas vezes se coloca. E só para a gente, então, aqui está o livro que eu falei, que está traduzido para o português, chama Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos em Ciência e Religião. Esse livro é espetacular, imperdível, para quem são 25 mitos. Por exemplo, que a igreja ensinava que a Terra era plana, que a igreja proibiu de secar cadáveres. Tudo isso é falso, só para dar um exemplo. Né? Então, há uma série de que Darwin se tornou ateu devido à sua pesquisa científica. Tudo isso são mitos, são informações falsas que a gente aprende. Então, vale muito a pena conhecer esse material. Mas é só um panorama rápido para eu chegar onde eu quero, que é a parte clínica. Mas é só para dar um gostinho para vocês, um passeio no tema aí, e provocar um pouco vocês e abrir espaço para o debate depois. E sobre o mundo hoje? O mundo hoje, a religião está desaparecendo, a gente aprende o tempo todo, muitas vezes, da própria mídia. Esse é a maior pesquisa feita no mundo, 2015, com a população mundial. Nós vemos ali unaffiliated, sem filiação religiosa no mundo, são 16%, ou seja, 84% da população mundial diz ter uma religião. 84% tem uma religião, e desses 16%, a maioria tem alguma forma de espiritualidade. Então é falso que a população no mundo, de um modo geral, não tem uma religiosidade, uma espiritualidade.
Um terço é cristão, um quarto islâmico, 15% hindus. E qual que é a previsão disso para as próximas décadas? Desses grupos aqui, budistas, hindus, cristãos, islâmicos, sem religião, qual grupo será que está aumentando e deve continuar aumentando nas próximas décadas? E qual grupo será que está caindo e vai continuar caindo nas próximas décadas? Se pensarem, próximo. Os dados apontam, vamos pegar o gráfico de cá, de porcentagem, que na realidade o grupo que está crescendo são os islâmicos, esse verdezinho, a segunda linha, até 2060. Então as projeções é 2060. E os cristãos mais ou menos estável. Os dois grupos que já estão caindo e devem continuar caindo no mundo é o grupo sem filiação religiosa e o dos budistas. Então, só para a gente ter uma ideia que a religiosidade é importante no mundo, 84%, e vai aumentar ainda mais para 87% nas próximas décadas e já está acontecendo no mundo. Ok? Pode passar. E só para a gente ter uma ideia do povo brasileiro, esse aqui é um estudo que a gente fez com uma amostra representativa da população brasileira, tá certo? E nós vemos que no Brasil, que fala que não tem religião, é em torno aproximadamente de uns 10%, a gente vai ver ali, é em torno de uns 5 a 10%. Mas o mais interessante é que no Brasil, mais ou menos um terço da população frequenta um grupo religioso pelo menos uma vez por semana. Um terço, um em cada 3. Inclusive entre adolescentes, 35%. Olha que coisa impressionante. É mais frequente um adolescente no Brasil ir na igreja toda semana do que na balada ou no shopping center. Já pararam para pensar nisso? Mas isso não aparece, a gente não fica sabendo disso. E isso é muito importante, que vai ter impactos que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Então, isso é um outro ponto importante. Nesse tema de ciência e espiritualidade, a gente precisa muito tomar cuidado com as crenças que a gente traz, supostamente científicas. A gente aprende, às vezes, no ambiente científico, crenças anticientíficas. Informações que são negacionistas sobre o que realmente as evidências científicas nos trazem. E um dado mais recente de todos foi do Datafolha de 2022. População brasileira, 12% não tem religião, né? E as religiões maiores são religiões brasileiras. Ah, beleza. Aí, beleza. Então, e olha que interessante, como eu falei, o cuidado, isso é o ponto de vista clínico. O fato de alguém não ter religião não quer dizer que ele não tem uma espiritualidade. Isso fica muito claro aqui. 12% religião. 12% é ateu. Será? Eles perguntaram para esse pessoal aqui. Você acredita em Deus? Desse pessoal aqui, 89% acredita em Deus. Só 11% não. Ou seja, 11 de 12, ou seja, 1%. 1% da população brasileira não acredita em Deus. Basicamente é isso. Então, você vê como é prevalente a crença e como isso é importante na população brasileira. Pode passar? E aí, um outro dado muito interessante é sobre as experiências. Toda tradição espiritual vai se basear em experiências espirituais. Desde Moisés na sarça ardente, que a gente vai ver, Buda tendo a sua iluminação. Nós vamos ter todas as tradições espirituais, vão ter experiências espirituais profundas. E muitas vezes as pessoas acham que essas experiências são coisas muito incomuns. Às vezes até chamam de experiências anômalas. Só que nós vemos o seguinte, esse é um estudo que nós acabamos de realizar, que é com uma amostra de mais de 1.000 brasileiros, uma amostra quase para a população brasileira, mas uma amostra bem disseminada do país inteiro, em que se buscou trazer uma certa representação da população brasileira. Nós perguntamos se a pessoa já teve alguma experiência espiritual profunda na sua vida. E aqui é o número de experiências que a pessoa teve na vida. Só 6% nunca teve. Então, essas não são experiências anômalas. Anômalo é quem não tem essas experiências na realidade. Inverte o jogo completamente. Só que muitas pessoas têm as experiências e elas não conseguem ou têm vergonha de compartilhar isso, especialmente num ambiente mais intelectualizado, etc, etc. E aqui vocês veem a quantidade de pessoas que tiveram pelo menos 10 experiências profundas, de porcentagem. Pode passar? Agora, para a gente ter uma ideia das experiências, só para a gente ter uma ideia de como isso é frequente, por exemplo, olha só, a pessoa que já sentiu a presença de alguém que já morreu.
50% já sentiu. 50%. Dados nos Estados Unidos encontram o mesmo resultado também, tá? Ou então, por exemplo, a experiência de ter tido alguma intuição, 77%. Sonhos que se realizaram, né? Sonhos pré-cognitivos, 70%. Senso de união com Deus, 70%. Então, ou seja, é algo extremamente frequente na população brasileira. E no mundo também é assim. E como é que você pode estudar as pessoas sem conhecer algo tão frequente, tão prevalente nos indivíduos? Daí a importância desse tipo de estudo. Bom, esqueça esse monte de número aqui, mas eu só quero dizer o seguinte, que a ocorrência dessas experiências, ao contrário do que se imagina também, não tem a ver, por exemplo, da pessoa ter maior ou menor escolaridade. Isso aqui é de pessoa ignorante, que não tem... Não, não tem relação, não houve relação com o nível educacional, não teve nenhuma correlação com o nível educacional, por exemplo. E nem com renda. Pode passar? E aí vem a pergunta, mas é possível investigar esse tema, espiritualidade? É muito esotérico. Nós estamos na ciência. E é exatamente, nós estamos no ambiente científico. E não só é possível, como há literalmente milhares de estudos a esse respeito. Tá certo? O principal tratado no mundo na área é o Handbook of Religion and Health, do Harold Koenig, que é o principal autor no mundo na área. Tem mais de 600 artigos publicados. E ele publicou pela Oxford University Press. Essa aqui é a segunda, mas já acabou de sair a terceira edição. Eu tenho que trocar aqui a fotinha. Acabou de sair a terceira edição. Fiz um post recentemente sobre ela, falando sobre... ele aqui, só neste livro, ele revisa 3.000 estudos quantitativos de dados empíricos originais. Certo? E a gente publicou recentemente também, pela Oxford também, um livro mais de aplicação clínica. Esse Espiritualidade e Saúde Mental através das Culturas é um livro de aplicação clínica, como que o que as pesquisas indicam como se aplica na clínica. E eu vou agora passar um resumão para vocês das evidências das aplicações. Bom, o livro eu já... E dentro disso, né, dentro da possibilidade de investigação, é possível investigar não só a frequência das pessoas terem experiências religiosas e espirituais, o quanto isso impacta na saúde, mas também é possível investigar o quanto essas experiências podem indicar sobre o que é o ser humano. Porque toda a tradição espiritual, como eu falei, fala que nós somos um ser transcendente, nós somos algo além desse corpo. Isso sempre foi discutido na filosofia e nas religiões. O que a ciência tem a dizer sobre isso? O que as pesquisas apontam sobre essas experiências? Será que meu cérebro, as reações eletroquímicas do meu cérebro produzem a minha mente, produzem o que eu sou? E quando o cérebro para de funcionar, minha mente desaparece, eu paro de existir? Ou será que o cérebro é apenas um instrumento para a minha mente se manifestar? Do mesmo modo que aquele data show não é a causa desse slide. Ele é um instrumento para que o slide se manifeste. Então, fica aí a reflexão para poder discutir. Pode passar. E um outro ponto muito importante, nós vamos falar bastante aqui de espiritualidade, na saúde. Nós não estamos de forma alguma negando os outros aspectos da saúde, tá certo? Nós estamos acrescentando e não negando. Sempre a abordagem é biopsico-sócio-espiritual. Eu vou somar esses aspectos, não é um ou outro. Frequentemente, no ambiente acadêmico, a gente tem os timinhos. Tem o clube do biológico, tudo é genético, é não sei o que lá. Tem o clube do social, enquanto não mudar o mundo, vier a revolução, não vai melhorar. Tem o clube do psi, tem o que tem que fazer na parte psi, tem o clube do espiritual. Só que não é assim que funciona. A realidade é muito mais complexa, muito mais integrada. Não é verdade? Eu costumo dizer que para toda questão complexa na vida, existe uma resposta simples, direta e errada, né? Que é o que o pessoal de modo geral tem a resposta simples. Tudo é jogo de poder, tudo isso é genética, tudo isso é não sei das quantas. Não é, né? Então, a nossa saúde é um equilíbrio dinâmico entre fatores que geram doença e fatores que geram saúde. E todos nós temos fatores biológicos, psicológicos, sociais e espirituais, patogênicos e salutogênicos. A nossa meta no tratamento e na prevenção
é diminuir esses aqui e aumentar esses aqui. Nós vamos falar agora dos fatores espirituais, mas sem negar, obviamente, todo o resto. Pode passar. E como que a espiritualidade pode impactar a saúde? Esse é um dado muito interessante. Hoje em dia não há dúvida que impacta. Uma das grandes perguntas é o mecanismo, como impacta. A gente não sabe ao certo, tá certo? Mas algumas ideias. Influencia o estilo de vida e comportamento saudável. Por exemplo, maior nível de envolvimento religioso e espiritual, já se sabe, está menos associado com um comportamento violento, violência doméstica ou violência geral. Menos uso de substâncias, álcool e outras drogas. Menos comportamento sexual de risco. Maior valorização do corpo, maior atividade física. Esse pode ser um dos mecanismos pelo qual a espiritualidade impacta. O outro, suporte social. As religiões, de modo geral, enfatizam o perdão, o convívio familiar, um convívio com as pessoas, deixar de se centrar só em si mesmo e buscar uma prática de integração e de caridade no ambiente que nós estamos. Então, as pesquisas são muito consistentes, mostrando que maiores níveis de religiosidade estão associados com maior e melhor nível de suporte social. Sistema de crenças. Uma visão materialista, a vida não tem sentido, não tem propósito. Tudo que acontece comigo é uma coisa, é uma roleta aleatória e morreu, acabou. Pronto. Isso muitas vezes traz uma ideia de falta de sentido existencial, de propósito, etc. e tal. Por outro lado, e mais uma sensação, às vezes, que a gente é um joguete nas forças sociais e forças biológicas. Eu sou apenas uma vítima disso aqui. Enquanto muitas vezes na visão espiritual há um enquadre de a vida tem um sentido, tem um propósito. Existe uma razão de ser para as coisas. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E as próprias práticas religiosas, de oração, meditação, estados de consciência, tudo isso parece que influencia a saúde. Pode passar, por favor? Muito bem. Um outro exemplo, isso é muito importante na clínica. Um dos principais mecanismos pelo qual a espiritualidade influencia a saúde é como a pessoa enfrenta problemas. Nós sabemos que todos nós passaremos por dificuldades e problemas. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde define a saúde mental. Um dos critérios de saúde mental é a capacidade de enfrentar o estresse normal da vida. A vida vai trazer estresse, vai trazer dificuldades. Como que eu enfrento isso? Cada um de nós tem várias estratégias de enfrentamento, chamamos de coping. Algumas podem ser mal sucedidas. Eu tô mal, eu fico com raiva e brigo e quebro. Ou eu vou e uso droga, ou eu vou e me tranco. Estratégias inadequadas de coping. E tem estratégias mais saudáveis. E a espiritualidade pode trazer estratégias saudáveis e não saudáveis. Estratégia de coping negativo, por exemplo. Acontece um problema, uma doença, um conflito familiar, qualquer coisa, um problema financeiro. A pessoa vai, por exemplo, pensar que Deus a abandonou, que aquilo é o demônio que está causando, que ela, ou então que ela vai ficar de braço cruzado, esperando que Deus resolva o problema. Isso são exemplos de coping negativo. Estão associados com piores desfechos em saúde. Mas, felizmente, a maioria das pessoas religiosas usa mais o coping positivo. E frente a um problema, a pessoa vai pensar o seguinte: se está acontecendo um problema, se Deus é justo, deve ter uma explicação razoável para este problema. 2, deve ter alguma lição para eu aprender. 3, eu tenho recursos para lidar com isso. Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, se está passando, eu tenho como lidar. E ver que eu estou meio desesperado, eu vou parar, vou fazer uma prece, uma oração, fazer uma leitura para buscar inspiração. Esses são exemplos de estratégias de coping religioso positivo. Nós vamos mostrar que tem impacto sobre a saúde. Pode passar? No geral, então, quais são os principais achados mais consistentes do impacto espiritual na saúde? Aqueles milhares de estudos, os dados mais consistentes, cada um deles com literalmente centenas de estudos quantitativos originais. Maiores níveis de envolvimento religioso e espiritual, e aqui entre as medidas mais frequentes estão frequência semanal a um grupo religioso. Inclusive, esse indicador, frequência semanal a um grupo religioso,
é os indicadores que têm mais impacto sobre a saúde. Tá? Frequência semanal, uso de coping religioso positivo ou negativo, o quanto a pessoa considera a sua religiosidade, a sua espiritualidade algo essencial, fundamental na sua vida. Esses são alguns dos 3 principais indicadores de espiritualidade que vão nas pesquisas. E esses indicadores estão associados a, em média, menores níveis de depressão e recuperação mais rápida de depressão, menor frequência de suicídio, menos uso e abuso de álcool e outras drogas, melhor qualidade de vida e bem-estar, menor mortalidade geral. Mas como diz o Darth Vader, sempre existe o lado negro da força. Também existem efeitos negativos, como eu já falei. O coping religioso negativo pode, inclusive, aumentar a mortalidade, piorar a qualidade de vida. Nós vamos mostrar isso aqui. E conflitos sobre tratamento. A ideia de que se eu acredito em Deus, não preciso de me tratar. Deus vai me resolver o meu problema, etc, etc. E a pessoa abandona o tratamento. Pode passar? Eu vou citar aqui alguns estudos, para vocês terem uma ideia do tipo de pesquisa e da qualidade, da força das evidências. Entre os grupos mais importantes no mundo, na área atualmente, nesse tema, é o grupo da Harvard University, o professor Tyler VanderWeele, que é um dos principais estatísticos do mundo hoje, professor titular de saúde coletiva da Universidade de Harvard. Esse estudo, para vocês terem uma ideia, seguiu 74 mil pessoas por 16 anos. Vocês imaginam o calibre do estudo. 74 mil pessoas por 16 anos. E investigaram a mortalidade. E investigaram a frequência semanal a um grupo religioso. Será que isso impacta a mortalidade? Ao final, controlando para idade, sexo, renda, uma série de outras questões, para muitas variáveis, as pessoas que frequentavam um grupo religioso pelo menos uma vez por semana, no início do estudo, morreram 50% menos, metade da mortalidade. Ao longo desse segmento de 16 anos, caiu para metade a mortalidade dessas pessoas. Poucas variáveis protetoras têm esse tamanho de efeito. E como que aconteceu isso? Que mecanismo será que aconteceu? Pode passar? Que mecanismo que aconteceu? Ele vai mostrar que, olha que interessante, daquele total de queda, nós vemos vários fatores. Maior integração social. 23% daquela queda, ou seja, 1/4 daquela queda que teve da mortalidade, foi porque as pessoas que tinham maior frequência ao grupo religioso tinham melhor interação social fora do serviço religioso. Por quê? Como eu falei, a religiosidade estimula a pessoa no trabalho voluntário, o vínculo com a família, restabelecer vínculos, etc. e tal. Então, esse melhor suporte social explicou 1/4 da melhora. 22% se deveu a menos cigarro, como eu falei, menos uso de substâncias. Então, os indivíduos que frequentavam fumavam menos e, portanto, morriam menos. 11% da queda foi porque menos sintomas depressivos. 9% da queda por maior otimismo, a pessoa que frequentava. Então, ou seja, olha que coisa interessante. Uma medida comportamental da religião, que é a frequência, impactou o desfecho mais duro em saúde que nós temos, que é a morte. A partir desses mecanismos biopsicossociais. Porque, olha só, nós temos aspectos sociais, integração social, aspectos psíquicos, como otimismo, aspectos biológicos e comportamentais, como o tabaco, e aspectos psíquicos, como depressão. Ou seja, a religiosidade impactou a mortalidade através desses vários mecanismos. Pode passar? Esse é um estudo nosso, brasileiro. Nós estudamos 160 pacientes renais crônicos em hemodiálise. Nós sabemos que a hemodiálise é algo muito difícil, né? Tanto a doença renal crônica, que gerou a perda da função renal, tem um impacto muito grande sobre o indivíduo, como o próprio procedimento dialítico, né? 3 vezes por semana, ficar horas ligado à máquina, aquele negócio todo, etc. Nós investigamos a felicidade neste grupo. Primeiro, qual não foi nossa surpresa, que o nível de felicidade dos renais crônicos
era bem melhor do que a gente imaginava, mostrando a resiliência humana. O ser humano tem uma capacidade de resiliência impressionante que tem que ser valorizado. Mas o que mais nos surpreendeu, vamos ver de que forma as variáveis socioeconômicas e clínicas impactavam a felicidade. E a nossa surpresa foi que nenhuma variável clínica impactou ou social impactou a felicidade. A felicidade não tinha relação com idade, sexo, escolaridade, número de comorbidades, tempo em diálise, se tinha anemia ou não, hemoglobina, nada disso impactou a felicidade. Mas o que impactou a felicidade foram duas variáveis. O senso de coerência é a capacidade de você perceber que você tem recursos e capacidade para enfrentar os problemas e que o problema tem um sentido, um propósito, que vale a pena você se engajar. Isso. E religiosidade privada, que é a frequência que a pessoa fazia prática de oração, de leitura, etc. E realidade intrínseca, o quanto a religião era algo essencial para a sua vida, para o que você, como você agia. Então, olha só, entes renais crônicos em diálise, nenhuma variável clínica ou sociodemográfica impactou a felicidade, mas a religiosidade impactou. Então, a gente vê como isso tem um impacto geral sobre as pessoas. Um outro dado, nós sabemos da questão do suicídio, né, como é um problema de saúde pública. Esse é um outro estudo deste mesmo grupo da Harvard, publicado na JAMA Psychiatry, edição médica americana, e aqui eles seguiram 90 mil pessoas. É um estudo de enfermeiras que tem nos Estados Unidos, que foram seguidas 90 mil enfermeiras ao longo de vários anos, no caso aqui, 14 anos, certo? O que eles fizeram? Pegaram as enfermeiras de 96, entrevistaram, viram várias variáveis e procuraram saber se elas frequentavam ou não um grupo religioso. E foram avaliando até 2010. E viram se frequentar um grupo religioso impactou a mortalidade. O fato é que as enfermeiras, isso tudo controlando variáveis clínicas, demográficas e tudo mais, tá? As enfermeiras que frequentavam pelo menos uma vez por semana em 96, até 2010, morreram 6 vezes menos de suicídio. Olha só, aqui tem a mortalidade de suicídio por aquelas que nunca frequentavam e aquelas que frequentavam pelo menos uma vez por semana. Caiu 6 vezes a mortalidade por suicídio. 6 vezes. Não deve... É muito raro você encontrar algum fator protetor deste tamanho, né? Então, esses são alguns exemplos do impacto que isso pode ter sobre a saúde. Pode passar. Uso, abuso de substâncias, como eu já comentei. Esse é um estudo nosso, com 12 mil estudantes universitários brasileiros, tá certo? Todo o Brasil. E nós encontramos que os indivíduos que não tinham um envolvimento religioso contínuo, eles tinham o dobro de chance de, no último mês, ter usado álcool, tabaco, maconha e outras drogas. Então, havia um risco maior de uso. Pode passar. Vou pular essa parte, pode pular. Pode pular. E aí, então eu estou dando esse panorama geral sobre as evidências. Então, eu ilustrei, né, aqueles principais achados que a gente viu de resumo: maior envolvimento associado de um modo geral, menos depressão, menos suicídio, menos uso de álcool e outras drogas, menos mortalidade geral, maior satisfação e qualidade de vida. Eu ilustrei cada um desses dados com um tipo de estudo. E baseado nestes dados, na alta prevalência da espiritualidade na população e no impacto na saúde, é nosso dever ético e científico abordar este tema. E justamente por isso, as associações médicas estão incluindo, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, na diretriz de prevenção cardiovascular, inclui sobre como coletar a anamnese espiritual do paciente e como abordar a espiritualidade na prática clínica. Pode passar? Saiu recentemente na JAMA, a revista médica americana, as mais importantes revistas científicas na área de saúde no mundo, falando sobre a importância da espiritualidade na saúde e nas doenças graves. Eles fizeram um grande painel com especialistas
E eles mostram que as indicações são, olha só, que o cuidado espiritual deve ser rotineiramente incorporado no cuidado de rotina de pacientes com doenças graves. E devemos incluir a educação sobre a espiritualidade no treinamento de todos os membros da equipe médica interdisciplinar. E devemos incorporar abordagens baseadas em evidências e centradas no paciente, sobre, por exemplo, que a participação na comunidade religiosa do paciente melhora as condições de saúde. Então, isso hoje em dia é um ponto estabelecido. Na Associação Mundial de Psiquiatria, ela publicou um direcionamento, um position statement, que está disponível em 7 idiomas diferentes, inclusive em português. Quem quiser baixar, está nesse site, religionpsychiatry.org. Você consegue baixar a versão em português, explicando que a religiosidade e a espiritualidade deve ser abordada na coleta de história dos pacientes, como os cardiologistas bem falaram, porque ela pode ter impacto positivo ou negativo. E que isso é muito importante. A abordagem deve ser centrada na pessoa do paciente. Não se trata de forma alguma eu querer impor a minha visão religiosa, espiritual ou anti-espiritual sobre o paciente. Se trata de saber o que é para o paciente, como que isso impacta, como isso é importante para ele e mobilizar os seus recursos positivos. Pode passar? Só para a gente ter uma ideia, coletar uma história espiritual, que é perguntar para o paciente sobre a espiritualidade dele, eu vou falar para vocês daqui a pouco, tem um estudo com 118 pacientes oncológicos ambulatoriais. A história espiritual gastou apenas 5 minutos, mas os pacientes que tiveram a história espiritual coletada na anamnese inicial, algumas semanas depois, eles tiveram menos depressão, melhor qualidade de vida e melhor avaliação da qualidade do cuidado recebido. Um outro estudo com 3.100 pacientes internados no Hospital Geral, Hospital Clínico Geral. Aqueles pacientes que foram abordados a sua espiritualidade, eles tinham muito mais chance de avaliar como ótimo o atendimento recebido. Então, para vocês terem uma ideia, o Joint Commission, que é a principal instituição de acreditação hospitalar do mundo, exige que os hospitais abordem a espiritualidade do paciente para poder obter a certificação de qualidade. Pode passar? E aí, como que eu faço, então, essa coleta da história espiritual do paciente? O modo mais simples e fácil e já bem estudado e recomendado é o FICA. FICA é um acrônimo que vai lembrar de 4 perguntas que eu posso fazer para o meu paciente, que demora de 3 a 5 minutos numa consulta. Eu, pessoalmente, coleto a religiosidade do paciente não na identificação. Não perguntar, você trabalha, estuda com a sua religião, isso não resolve. Eu gosto de perguntar na história social. Eu já criei um vínculo com o paciente, já fiz HDA do paciente, coletei a história do paciente e tal. E aí lá, quando eu faço a história social, eu sempre começo assim, na sua casa, você mora com mais alguém? Como é que é? Como é que vocês se dão? Você tem algum hobby? Você tem algum lazer? O paciente vê que eu estou querendo conhecer sobre ele. Aí eu entro com o FICA. O F é de fé ou crença. Vai ser assim, você tem uma fé, você tem uma espiritualidade, uma religião, você pergunta, você levanta a lebre assim como o paciente. Se ele tem uma fé, uma espiritualidade e tudo mais. Pode passar? Depois, se ele falar que tem, qual a importância que isso tem na sua vida? Isso influencia o modo como está lidando com a sua vida, com os problemas, com a doença que você está lidando aqui? Eu vou entender, então, como influencia. Pode passar. Depois, comunidade. Você faz parte de algum grupo? Você frequenta algum grupo? Como esse grupo está te recebendo? Está se sentindo acolhido? Não, etc. E, por fim, o A de abordagem. Como a gente pode abordar esse tema? E, principalmente, como a sua espiritualidade, sua religiosidade, pode auxiliar você a lidar com a dificuldade, com o problema, com a doença que você tem.
Essa que é a ideia, mobilizar os recursos espirituais do paciente. Então fica F de fé, I de importância, C de comunidade e A de abordagem. Pode passar? E aí, só para a gente ter uma ideia, isso está se disseminando. A Associação Brasileira de Psiquiatria acabou de publicar uma diretriz, uma guideline, uma diretriz sobre como integrar a espiritualidade na prática psiquiátrica, e a gente recomenda logo aqui a obtenção da história espiritual, como eu já falei um pouco antes. Pode passar? E as perguntas rotineiras é igual a gente já fez aqui, né? Você é uma pessoa religiosa, espiritualizada? De que forma isso é importante na sua vida? Você participa de uma comunidade? E essa pergunta que é fundamental. A sua espiritualidade é uma fonte de força quando está lidando com dificuldades da vida? Que fontes de apoio você consegue lidar com a sua religiosidade? Como ela te ajuda a enfrentar? Como que você pode usá-la de modo positivo? Pode passar. Pode passar. E aí, isso está espalhando. O governo de Minas Gerais, o governo do estado de Minas Gerais, né, fez um plano mineiro de cuidado e prevenção e tratamento sobre o problema da dependência de álcool e outras drogas. E nós fomos convidados para fazer um capítulo específico sobre como a espiritualidade pode ser utilizada nesse aspecto. Está mudando saúde pública. Pode passar? E nesse sentido, nós publicamos também recentemente uma diretriz sobre como integrar a espiritualidade no cuidado da dependência química. Tá certo? E essa diretriz, ela foi aprovada posteriormente, revisada e aprovada pelas os principais professores universitários brasileiros que trabalham na área de dependência química, por pesquisadores de referência internacional e também pelos principais segmentos religiosos do Brasil, catolicismo, evangélicos e espíritas, buscando, então, algo que abordasse os principais segmentos. Basicamente, o que se recomenda? Uma abordagem biopsico-socioespiritual, não preciso negar uma coisa para afirmar outra, coletar a história espiritual, identificando e estimulando os recursos religiosos que o paciente pode ter na prevenção e tratamento. Vou dar alguns exemplos bem práticos, que o paciente conta muitas vezes. Eu estou muito angustiado, com vontade de usar droga, por exemplo. Um fala, eu pego e coloco um hino de louvor e começo a ouvir e cantar. O outro fala, eu vou e ligo para o meu líder religioso, vou conversar com aquele grupo. Ou eu começo a fazer uma leitura espiritual, uma oração. Ou eu me envolvo no trabalho voluntário. Ou eu, quando eu ocupo a minha cabeça com outras atividades ali da minha comunidade, isso me ajuda. Ou quando eu percebo que Deus me perdoa pelos equívocos que eu cometi ao longo da minha vida de dependente químico, eu fiz coisas muito difíceis e ele me aceita novamente. Essa compreensão me ajuda nesse sentido. Então você vai tentar, você não vai impor nada, você vai perguntar do paciente, o que ajuda esse paciente. Outro ponto, parceria de mão dupla com recursos comunitários de base religiosa e espiritual, AA e NA. A A e NA, gente, dos 12 passos, alcoólico, dos 12 passos, 6 passos têm a ver com espiritualidade. 6 passos têm a ver com espiritualidade. E há evidências robustas que a ANA é pelo menos tão eficaz quanto psicoterapia para cognitivo comportamental para dependência química. E o pior, apesar disso, às vezes alguns governos, por razões ideológicas, sabotam parcerias com a ANA, por exemplo. Então, você deixa de beneficiar a população, algo que já tem um impacto muito grande. Então, a ANA, Pastoral de Sobriedade da Igreja Católica, grupos de apoio, igrejas, etc., que podem ajudar o paciente. E integrar a religiosidade do paciente no tratamento, respeitando cada um. Pode passar? Bom, eu vou encerrar para começar a abrir e poder discutir melhor, mas há uma série de estudos, revisões sistemáticas, feitas aqui no Brasil, inclusive, de que práticas que integram aspectos religiosos e espirituais melhoram dor,
controle de peso, qualidade de vida, promover comportamentos saudáveis. Pode passar? E aqui nós publicamos recentemente um artigo sobre como integrar a espiritualidade do paciente de modo ético e baseado em vista na psicoterapia do paciente. Hoje em dia, há vários ensaios clínicos controlados, publicados, mostrando que, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental pode ser integrada à espiritualidade do paciente e isso tem impacto. E a gente revisou aqui como que a gente pode fazer essa integração. Pode passar? Basicamente, eu vou fazer uma abordagem colaborativa, sempre colaborativa, nunca impondo. Claro que eu não posso, você está assim porque é falta de Deus, é claro que eu não posso falar isso. Como também não pode, como às vezes a gente já viu, pacientes reclamando, que foram, por exemplo, a pessoa perdeu um ente querido, faleceu, e ele estava buscando a oração, a fé, e tendo, às vezes, até a sensação de percepção de presença, e o profissional, às vezes, o terapeuta fala, mas você é uma pessoa estudada, não vai cair numa situação desse nível, ou seja, uma desvalorização completa da espiritualidade do paciente. Então, o que nós vamos fazer sempre a abordagem colaborativa. E essa abordagem independe do profissional ser ou não religioso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cabe ao profissional abordar o que é importante para o paciente. E há estudos mostrando que o profissional não religioso pode fazer tão bem essa abordagem quanto o profissional religioso. Ok? Então, o que eu vou fazer? Uma abordagem colaborativa com o paciente, explorando e estimulando potenciais recursos espirituais, desde práticas privadas do paciente, por exemplo, puxa, eu tinha um hábito antes, todo dia de manhã eu acordava, fazia uma leitura espiritual, fazia uma oração, uma meditação, isso me ajudava, e eu perdi isso. Pô, isso pode ser uma coisa boa, eu posso retomar esse tipo de coisa e me ajudar. Eu posso, numa hora de momento de dificuldade, ansiedade, angústia, fazer prece, meditação, ouvir ou assistir programas ou músicas religiosas. Para muitos pacientes, isso é algo muito importante e pode ser uma estratégia positiva. Práticas comunitárias, envolvimento em trabalho voluntário. Às vezes o paciente está sem sentido, está síndrome do ninho vazio, ou a pessoa está adoentada, ou aposentou, ou aconteceu qualquer outra coisa, e a pessoa fica ali trancada em casa, fica agora só mexendo no celular, isolamento social, apatia, fica na cama, deprimindo cada vez mais, e desregulando a parte metabólica, etc. E eu preciso fazer uma ativação comportamental, tem que tirar esse paciente dali, retornar o contato social, buscar outras coisas. E muitas vezes, por exemplo, o envolvimento no trabalho voluntário, frequência regular, atividades do grupo religioso dele pode ser fundamental. Esquemas cognitivos, sentido existencial, propósito na vida, o sentido das dificuldades, né, e tudo mais. E valores espirituais como perdão, compaixão. Quantas pessoas sofrem por causa da dificuldade do perdão, né? Trazem aquela amargura pela vida, dificultando, gerando sofrimento, dificultando o convívio, etc. e tal. E muitas vezes pode se fomentar algo nesse sentido. Pode passar? Para finalizar, então, por que eu devo abordar a espiritualidade do meu paciente? Primeiro, por uma abordagem biopsico-sócio-espiritual, saber tudo que o paciente precisa. 2, a maioria da população é religiosa ou tem uma espiritualidade, uma cidade frequente de culto. A religiosidade impacta a saúde de modo muito marcante. Abordar a religiosidade impacta o prognóstico do paciente. A maioria dos pacientes deseja que isso seja abordado. É parte de uma avaliação abrangente do paciente e é recomendado por diversas associações médicas. Pode passar? Em resumo, ao contrário do que se imagina, abordar a espiritualidade não é ser anticientífico e supersticioso. É exatamente o inverso. Em respeito à evidência científica disponível, assim como as crenças, comportamentos e valores religiosos e espirituais da maioria da população mundial, integrar a religiosidade e espiritualidade na prática clínica e na saúde pública não é só apropriado, é uma responsabilidade ética e científica. Eu não posso ignorar, na abordagem de saúde pública do meu paciente, alguns dos fatores mais prevalentes que mais impactam a saúde do indivíduo. Não posso fazer isso por razões apenas ideológicas ou por qualquer outra razão. Ok? Pode passar?
E aí, quem quiser aprofundar no tema, nós temos um canal no YouTube, que é a TV NUPS. NUPS é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde. São mais de 300 vídeos de mais de 80 dos principais pesquisadores no mundo na área de ciência, saúde e espiritualidade. Eles nos da área da enfermagem, psicologia, medicina, física, filosofia, história. E em cada vídeo, na descrição, tem um link para saber mais, artigos e aprofundamento, tá? Então fica aí um curso para quem quiser aprofundar. Pode passar, pode pular, pode pular. E o nosso contato, quem quiser, o meu e-mail, as minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Face. Eu estou sempre postando estudos, congressos, anunciei que estava vindo aqui e tudo mais e tal. Sempre assim, eventos e principalmente dados científicos mais recentes, importância da prática clínica e o nosso canal no YouTube. Eu acho que é isso. Acabou? Acabou. Muitíssimo obrigado, pessoal.